Então, eu queria que vocês abrissem a Bíblia em Mateus capítulo 16. Mateus 16, versículo 18. Todos abriram, acharam? Diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Volta um pouquinho no versículo 13 agora. Versículo 13 diz: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Versículo 16: respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então aqui nós vemos o que nesse texto? É importante que nunca peguemos um texto isolado, fora de contexto, para justificar um argumento humano. Eu comecei com esse texto porque a Igreja Católica usa para dizer que Jesus ali está dizendo que Pedro é o primeiro Papa. Mesmo que nós fôssemos seguir a linha de pensamento da Igreja Católica, é como se só Pedro foi apóstolo, porque o significado da palavra Papa vem de pontífice, que pode ser papado ou apóstolo. Então, na verdade, nós lemos o versículo 13 e o 16 porque Pedro estava entendendo a obra que Deus estava edificando. Deus estava construindo uma igreja sob um alicerce, essa pedra era Jesus Cristo. E a igreja nada mais é que a comunhão, é onde acontece a comunhão entre nós, é dentro da igreja. O segundo C que nós vamos falar, pode abrir Mateus 18 agora. Mateus 18, versículo 18. Em verdade também vos digo que, se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, porventura pedirem, se lhes concedido por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos, em meu nome, ali estou no meio deles. Então, em primeiro lugar, nós vemos na igreja que existe a hora da concordância, oração em concordância. Nós entramos em aliança, nós ligarmos que existe na terra emoção. Então, acho que o mais importante é nós sabermos o que é concordância ou concordar. Concordância ou concordar. Deriva de uma palavra grega, symphonio. No fundo, conseguem ler? Symphonio. Seria, acho que na língua portuguesa, justa posição, não é isso mesmo? Então, que seria sum, junto. Fônio, parecer. Não é de aparecer, mas de dar uma conclusão a isso, de parecer. Então seria estar de acordo, ou estar em harmonia. E tem mais uma curiosidade, a palavra sinfonia também deriva. E deriva, o que quer dizer? Concordar junto em uma prece que é harmoniosa. Por isso que a gente vê na Bíblia e nas igrejas, a gente é a hora da concordância, nós entramos em concordância. Então, aqui Jesus estava ensinando para a igreja o poder de entrarmos em concordância, de nós caminharmos como igreja em oração, de nós conhecermos todo esse lado do mundo espiritual, de nós ligarmos, de nós termos essa autoridade espiritual. Então, o Senhor ensina um dos maiores segredos espirituais, que é a concordância, e que nós como igreja, nós podemos ver aqui, nós estamos em concordância com um só objetivo, de nós sermos formados e de formar outras pessoas. Essa é a concordância. Então, vamos falar agora só para terminar, eu queria que vocês abrissem também em João 14, 6.
Tem alguém que prefere ler? João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê o Pai senão por mim. Fora a voz, hein? Bom Pai. Olha que interessante. Então aqui nós vemos que Jesus... Então nós vemos aqui que Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então nós caminhamos, Jesus oferece o caminho de vida, pois Ele é a vida. E quando você caminha com a igreja, você faz parte do corpo de Cristo. O terceiro C. Corpo. Então, abra João 20, 19. João capítulo 20. Quem achou pode ler para mim, por favor. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Versículo 30 diz assim: na verdade fez Jesus. Por favor, pode ler o versículo 30 agora. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. 31. Esses, porém, foram registrados para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Nós vemos aqui que a primeira vez que Jesus Cristo manifesta, ali está se manifestando a igreja de Jesus como corpo. Então os discípulos não estavam ali. E o primeiro aspecto é que Jesus sempre está no meio da igreja, no meio do corpo. E dois fatos também muito interessantes. É que quando nós lemos essa passagem, Jesus sopra sobre eles e eles falam: eu recebi o Espírito Santo. Então quando eu faço parte do corpo, eu tenho esse penhor, o Espírito Santo de Deus, porque eu estou ligado no corpo de Cristo. A segunda coisa, que é uma marca apostólica, é o envio. E ele fala: como o Pai me enviou, eu os envio. Para quê? Para agregar mais pessoas e fazer parte desse corpo, o corpo de Cristo. Jesus o enviou apostolicamente para que não só entendesse, mas vivesse o corpo de Cristo vivo na terra, que nós somos a expressão disto hoje. E o quarto C, Atos 6, 1, 7. Abrem Atos, capítulo 6, versículo 1. Quem achou, por favor, pode começar. Agora, crescer no número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas línguas eram desprezadas no ministério cotidiano. Então, versículo 7. Lê com a voz mais alta, querido. E os 12 convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos nas mesas. Escolhi, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, Ao quais encarregaram desse serviço, e quanto a nós, nos consagremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou toda a comunidade, e elegeram Estevão, um cheio de fé e do Espírito Santo, Felipe, Procoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia, apresentaram-nos perante os apóstolos, e esses, orando-lhe, impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimo sacerdotes obedeciam à fé. Olha, uma coisa muito importante: crescia a palavra de Deus e também multiplicava o número dos discípulos. Então nós vemos aqui que os apóstolos, a palavra de Deus manifestada através da igreja, estava se expandindo. E quanto mais se expandia, mais as pessoas eram capacitadas. Então eles chegaram nesse nível, que eles precisavam escolher, capacitar, formar, discipular, para continuar. Mas os apóstolos não poderiam sair do quê? Da palavra, deles buscar o entendimento, a revelação desta palavra. Por isso que, pode perceber, quando você chegou na igreja, o nível que você está hoje, a igreja, a palavra, Jesus Cristo te capacita em todas as áreas da sua vida. E como que nós podemos dividir a área das nossas vidas? Ensino.
vida com Deus, vida ministerial, vida familiar, vida profissional, e vida financeira. E você pode perceber que se você for na igreja tem cultos para todas essas ocasiões. É lógico que vida com Deus é diferente de vida ministerial. Vida com Deus é aquele momento que você tira com o Senhor, que na tua casa, no teu momento você vai orar, você vai buscar o entendimento da palavra. Vida ministerial é quando você vai à igreja, você serve, você tem um ministério, você trabalha, você serve o Senhor neste ministério. A vida familiar é a tua família, os teus parentes, a forma que você cuida, a forma que você evangeliza. Se você é esposo, você vai cuidar da sua esposa, como a palavra fala, com uma parte mais frágil, cuidar, brincar com os seus filhos, e tudo aquilo que a palavra nos aconselha a ser. Vida profissional. Quantos nós não buscamos aí dentro da Bíblia que foram excelentes profissionais? José do Egito, talvez não tinha faculdade, mas ele passou o currículo dele, Deus levantou ele. Neemias, ele não pediu para ser governador, ele foi restaurar uma cidade, Deus levantou ele como governador. E muitos outros. Vida financeira. Isaac foi no deserto e transformou num jardim de milagres. Então, isso pode perceber que a gente acha ministério nos nossos cultos, porque a igreja nos capacita a viver tudo isso, quando nós estamos inclusos na igreja para servir a Jesus Cristo. E agora nós vamos falar do quinto e último, C. Então, o quinto C, constituição. Abra para mim, por favor, 1 Pedro, capítulo 2. Mais alguém quer ler? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1. É alto. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, invejas e de toda sorte de maledicência, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas. É só um momento. 1 Pedro, esse é 2. 1 Pedro 2. Capítulo 2. Então só um momento que eu acho que eu errei. Deve ser 2 Pedro. Muito bem. Está falando de Desculpa, é 2 Pedro. Tá. 2 Pedro 2, 1 a 5. Isso. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de negligerarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Agora vai para 1 Pedro. Eu não fui até o 5. Só até aí tá bom. Tá. 1 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 2. Eu vou ler. Tá. Desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele seja-vos dado crescimento para a salvação, se é que já tendes experiência com o Senhor, é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, para com Deus eleita preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificadas casa espiritual, para ser sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifício espiritual agradável a Deus por intermédio de Jesus. Versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, em primeiro lugar, nós vemos que nós somos escolhidos, raça eleita, e o Senhor nos faz casa espiritual, Ele nos constituiu. Dentro dessa grande edificação dessa igreja, nós somos pedras vivas, e dentro de nós, para habitar o Espírito Santo, nós somos esse templo. E qual é o serviço, qual é o propósito? De nós sermos sacrifícios vivos, através do nosso ministério, através das áreas da nossa vida. Cada um de nós somos pedras vivas constituídos, e oferecer louvor, adoração, a nossa oferta, ensinar, evangelizar
nós fazemos parte de grandes mover que traz a Constituição. E para terminar, eu queria que você abrisse em Efésios, capítulo 4, versículo 11 a 12. Quem pode ler para mim alto, por favor? Efésios 4, 11 a 12. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Nós vemos que a Constituição da Igreja Apostólica, ela tem uma hierarquia. Um foram chamados para apóstolos, outro para profetas, outro para evangelistas, outros para pastores e mestres. Então o apóstolo é o que consegue chegar em todos os ministérios. Ele traz a comunhão. O profeta é aquele que libera uma palavra, uma direção para você. Então você caminha. O evangelista é aquele que alcança, aquele que vai mais longe com a palavra de Deus e agrega ao corpo de Jesus aqueles que ainda não ouviram da palavra, ou aqueles que se desviaram e ele trouxe de novo para a igreja. O pastor é aquele que tem uma aliança com a igreja, aquele que tem cheiro da ovelha, aconselha, capacita, e o mestre da palavra, que traz a Constituição, que traz a palavra, que edifica a pessoa na palavra de Deus. Então esses são os dons ministeriais. E o Henrique vai continuar mais aqui com os dons, certo, Henrique? Ok. Bom dia, pessoal. Vou tentar ser